Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Lembrando que esse é mais um canal da revista Lamparina. O que tratamos aqui são histórias reais, histórias que foram vividas por pessoas iluminadas. E hoje não vai ser diferente. Temos dois convidados muito especiais conosco. Mas eu queria apresentar a minha esposa, Emília, primeiro para poder apresentando esses convidados. Seja bem-vindo ao nosso mais um episódio do Lamparina Podcast. E hoje nós estamos com dois convidados especiais. Estamos com o Rodrigo Valadares e sua esposa Moana Valadares para falar sobre a história de vida deles, né? Sair um pouco da política e falar mais sobre a vida deles. Rodrigo e Moana, seja bem-vindo ao nosso podcast da revista Lamparina. A gente que agradece o convite, né? Graças a Deus saiu essa nossa conversa. Que momento importante Deus reservou para o dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui presente. Agradeço toda a honra e toda a glória ao Senhor. Obrigado por esse convite novamente, né? A gente teve já esse primeiro podcast, só que agora falar do que é mais importante, que é a nossa vida com Cristo. Eu tenho certeza que vai ser bênção e que o Espírito Santo possa tocar em cada um de vocês que estão nos vendo, nos assistindo aí. Amém. Amém. E é isso. Como a história ela é a história real deles, da vida deles, a gente vai começar do início, conhecer um pouco melhor, resumidamente, a sua infância, quem é o Rodrigo. O Rodrigo a gente sabe que é filho de Pedrinho Valadares, para quem não lembra, já foi um grande político aqui no nosso estado, mas ele vai falar um pouco até chegar a conhecer Moana. E depois aí você dá uma pausa, a Moana fala um pouco de como foi a infância dela ali, com a família, para poder depois a gente começar a falar de fato da união de vocês, como tudo começou entre vocês dois. Perfeito. Vamos lá. Bom, minha infância foi uma infância muito boa, muito feliz. Graças a Deus eu tive uma estrutura familiar que me permitiu isso. Meu pai, Pedrinho Valadares, minha mãe, Simone, meu irmão Fábio, muitos primos e tios e tias. A gente vem, minha família de minha mãe é uma família muito grande, minha mãe é a 10ª de 10 filhos, então, graças a Deus, a minha vida sempre foi cercada com a primalhada, que até hoje está com muita gente. Até hoje está com a gente, com os tios. A família do meu pai também é uma família grande. Tio Fabinho já tinha falecido, mas meu pai ainda tinha 3 irmãos, que é tio Emerson, tio Toninho e tia Andréa. Minha avó Laura, maravilhosa, né? Minha bisavó caçula. Então, assim, tive uma infância muito boa. E as famílias antes eram maiores, né? Hoje a gente foi doutrinado a ter famílias menores, mas já tá até repensando isso aí. A gente tem 2 filhos, mas já tá começando a repensar isso, né? Porque o cristão tem que povoar o mundo. Deus diz crescer, multiplicai-vos. E a gente foi ensinado a... Você tá viajando muito. Mas a gente foi ensinado a... Não, é um filho, 2 filhos e tal, e filho é caro. Não, e as pessoas estão indo na contramão agora disso, né? Graças a Deus, mas eu digo que eu tive essa infância, né, com muitos, na casa, tanto do meu avô materno, seu Antônio, dona Cilinha, aquela felicidade, aquela alegria nos natais, era cheio de primo, de tio, aquela confusão, era bom demais. Hoje em dia as pessoas estão perdendo isso, né? E assim, as memórias que eu tenho, morei parte aqui em Aracaju, parte em Brasília, né, acompanhando os mandatos de meu pai, e meu pai muito na política, né? Política é uma atividade que é muito exaustiva, ou seja, requer muito, né, do político, e meu pai tinha essa agenda muito forte, né? Antigamente era diferente, hoje a gente já faz uma política um pouco mais diferente. Hoje, eu e Moana, a gente consegue, até pela forma de política que a gente faz, que é muito dentro das redes sociais, a gente tem um equilíbrio maior. Então eu consigo passar os finais de semana com minha família, mesmo que eu passe a semana longe lá em Brasília, mas a gente sempre prioriza final de semana, tá com a família, né? Claro, tem agendas, a gente vai, mas a gente sempre prioriza poder estar com a família, né? Eduardo Bolsonaro faz a mesma coisa, final de semana ele tá com a família e é importante isso, né? E com a tecnologia hoje também é mais fácil, né? Tá lá longe, faz um vídeo. Porque a nossa política é diferente, não é uma política, aquela política mais antiga, de liderança, de base, que você sempre tem que estar atendendo. Primeiro que eu sou evangélico, eu já não vou, né, para grande parte dos eventos políticos que tem, graças ao Senhor Mas Jesus. nem para ver se consegue uns votos diferentes. Eu nem vou. Forró Caju mesmo não teve agora, né? Eu só fui pro dia gospel. A gente não Entendeu? vai. Forró Caju, Caju, às vezes tem carnaval. Não, isso aí não vai não. A gente não negocia esses princípios, não. A gente tem um posicionamento espiritual muito claro. Não é nada contra, assim. Pode ter uma oportunidade que vai ter uma cavalgada, alguma coisa, a gente passe lá antes e tal, mas eu não... Você se sente um peixe fora d'água, né? Não é nosso meio, né? Não é tão agradável.
Não é o nosso ambiente, não. Então foi isso, a infância muito boa. Graças a Deus, entrei aqui em Brasília, né? Fui uma criança boa, acho que não dei muito trabalho aos meus pais, não. Foi quietinho, fez. Nunca tive problema de escola, nunca fiquei de recuperação, nem nada disso. Nunca, não era namorador, né? Isso aí eu não posso dizer, não. Mas isso aí já não é infância, isso aí já é um pouco mais pra frente. Aí a gente já vai pro testemunho. Calma, Emília. Antes de eu transformar. Não deu, ele falou, não tem trabalho ao meu pai, mas a mãe deu. Menino, cadê que é? Agora, por incrível que pareça, meu pai era que era mais preocupado. Quando eu comecei a sair, meu pai era que era mais... Porque meu pai era mais vivido, né? Então meu pai já sabia da maldade do mundo. E meu pai que era mais preocupado. Pô, liga pra esse menino, mas esse menino vir. Liga pra esse menino tô na rua uma hora dessa, não sei o quê, manda vir. Antigamente dizia assim, né? Quem tem suas cabritas que prenda, né? Hoje é o contrário. Quem tem seus bodes que prenda. Não, mas meu pai era preocupado, meu pai era muito preocupado. Ele tinha muito cuidado assim com a gente, do jeito dele, né? Era com a gente ele muito travado. Criação, né? De interior, né? Sim. Mas... Vocês são de que interior? A família do meu pai é de Simão Dias. Sim. Você já nasceu aqui em Aracaju? Eu já nasci em Aracaju. O berço da política, né? Simão Dias. Simão Dias, 5 governadores já surgiu muito político de lá. Lá a política corre na veia, lá todo mundo lá. Moana, a sua infância, Moana, foi tranquila? Foi Moana tem cara de que era uma menina boazinha. Eu acredito que sim, eu era uma criança tranquila, fui uma adolescente também tranquila, mas a minha estrutura familiar foi um pouco diferente da de Rodrigo, né? Eu já vim de uma família de pais separados, então eu não vivia aquela estrutura de pai, mãe, filho, né? Que, assim, é muito importante pra base de todo ser humano, né? Então eu sentia muita falta disso quando eu era criança. E eu lembro muito de quando eu era criança que eu conversava muito com Deus e eu dizia, Deus, quando eu for fazer a minha família, eu vou fazer diferente. Eu quero ter, eu sempre sonhei em ter isso e graças a Deus hoje, né, Deus nos proporcionou construir a família tradicional que é tanto atacada, né? A família conservadora que é tão atacada hoje, porque a gente sabe que é a base que fundamenta a sociedade, né? Então, eu realmente vim de uma família um pouco diferente da dele, mas onde eu recebi muito amor, né? Eu fui criada pelos meus avós, pela minha avó e pelo meu avô. E a minha avó foi a precursora do evangelho na minha vida e na vida da minha família, né? Porque ela se converteu quando eu ainda era muito pequena, eu devia ter ali mais ou menos uns 3 anos. E aí a minha avó se converte e a partir desse movimento dela, né? A gente foi ali conhecendo Jesus. Então eu tive uma infância onde eu cresci dentro da igreja. Eu cresci indo toda terça, toda quinta e todos os domingos sem falta, né? Inclusive, a gente congregava na Igreja Quadrangular. Legal. Durante longos anos da minha vida, a gente viu a igreja desde o início ali crescer, porque foram anos muito importantes para mim. Ensino, quinta da unção da vitória. Da unção da vitória. Legal. Eu sei todo o passo a passo, sinto tanta saudade dos louvores que eu amava, né, lá da Igreja Quadrangular. Então, assim, eu cresci ali naquele ambiente. Eu era do grupo de dança, né, das crianças, depois dos adolescentes, né, tinha um grupo de dança, era Adorarte. Larissa, que pastora Larissa, agora é pastora Larissa. Então eu convivi, né, com Larissa, com o Lucas, todo mundo ali. Eu era criança, todo mundo me conhecia, né, dentro da Quadrangular. Mas chega um momento na vida de todo cristão, principalmente daquele que cresce na igreja, onde você precisa conhecer Jesus e você precisa conhecer não o Deus da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, que foi quem te apresentou, mas o seu Deus, né? Ter experiência, ter intimidade de verdade. Então, meu processo, eu acredito que foi como de muitas pessoas que cresceram na igreja. Eu precisei realmente na dor, né, entender que só Jesus salva. Então, eu conheci Rodrigo, eu não tava na igreja, né, eu era adolescente, eu tinha 16 anos, né, amor? 15 pra 16. Você tinha saído da igreja? Tinha, tava desviada, queria conhecer o mundo, queria, né, porque minha avó era muito rígida, né, então eu não tinha, tivesse um aniversário no domingo, no horário da igreja, não tinha essa não. Era inegociável, era. A igreja não. Aí Rodrigo tinha 18 pra 19, né? 20.
Isso, aí ele foi meu primeiro namorado, né? E aí a gente começou a namorar, se conheceu fora desse ambiente. E namoramos 3 anos, né? Nos casamos. E quando a gente já tinha... Casamos novo. Eu tinha 19 anos. Na verdade, tecnicamente 18, né? Porque ele casou dia 15, seu aniversário é dia 16. Na virada, ela fez 19. Ela tinha 18 e eu 22. E era muito interessante, porque quando eu namorava com ele, eu não tava indo pra igreja, mas é aquilo, o afastado, né, o desviado, ele não deixa de conhecer a palavra, ele conhece a verdade. Tá lá, né? Tá lá, e o Espírito Santo, pelo menos na minha vivência, volta e meia, ele constrange, né, e você faz, meu Deus, eu lembro que chegou um momento que eu morava na frente da quadrangular, isso a gente já casado, passava na frente todos os dias, pegava aquele retorno ali todos os dias pra sair de casa. O Espírito Santo me incomodava e eu dizia, não, mas um dia eu volto. Eu falava assim um dia, porque eu preciso ser salva, né? Sim. Um dia eu volto. E ficava postergando isso. E ele não conhecia, né, Rodrigo, não. Até então? Não, minha família é católica sincrética, né? De sincretismo. Né? Era que depois de mim, todo mundo conheceu Jesus e se converteu. Sim. Mas minha família era católica, sincrética, a gente sempre foi criado dentro do catolicismo, mas principalmente do espiritismo kardecista. Ali no Centro Bezerra de Menezes. Então, desde criança, eu sempre fui pro centro espírita. Tomava passe. Tudo, 100%. Aí, eu tive fases do espiritismo. Eu tive uma fase que eu voltei, nessa época mais ou menos que a gente começou a namorar, porque a gente passou um ano meio que ficava, tal, enrolado, aquele negócio, né? Coisa de jovem. Eu comecei a ter muita doença. Coisa de jovem, eu comecei a ter muita... Fora da igreja, é isso. Eu comecei a ficar muito doente e eu não sabia o que era. Hoje eu acho que deve ser algum tipo de ataque de ansiedade, alguma coisa, mas eu fazia exames e nada, e aí eu voltei pro centro espírita nessa época, e no Bezerra de Menezes, e continuei lá durante um tempo, ainda levava Moana. Me levou uma vez. Levei algumas vezes. Eu tava tão desviada que eu fui pra agradar ele, né? Porque tava namorando no início do namoro. Experiência. Horrível. Desculpa, assim, respeito todas as religiões, mas assim, pra mim, ali... Já era habituada, né? Mesmo que eu estivesse afastada, né, desviada do caminho de Deus, eu tive a certeza que ali não era o meu lugar, né? Que não era o meu ambiente. E eu falei isso pra ele. Né? Mas é muito político. Só pra fechar essa questão do espiritismo, aí veja, aí mas eu larguei o espiritismo ainda antes de eu me converter. Foi. Bem antes, a gente namorava. Aí eu voltei depois pro espiritismo, depois da morte de meu pai. E aí você fica naquela loucura, né, e volta. Só que eu sempre fui muito de ler, gosto muito de ler. Então, quando eu comecei a ler, porque lá pelo menos não onde eu ia, né? No Bezerra de Menezes, você não lia a Bíblia, você lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então era a interpretação de Allan Kardec da Bíblia. Você lia o Livro dos Espíritos, você lia, né, Céu e Inferno, você lia outros, era outra doutrina, você não ia direto na fonte da Bíblia. Sim. Então quando eu comecei a ler aquilo ali e ver, né, contradições muito fortes e o que me despertou, duas coisas me despertou. Uma, o avô de Moana, que me deu uma fala muito direta e dura, não posso nem dizer aqui, senão vou incorrer em intolerância religiosa, posso ser preso, mas dizer que ali não está a verdade, no meu ponto de vista, no espiritismo não está a verdade kardecista, né, em nenhum tipo de outra religião, a verdade só está em Cristo, no meu ver. E a segunda foi quando o Espírito Santo mesmo, além de antes de eu ser convertido, me tocou, né, na profundidade, eu estudando, lendo, lia vários livros. E um momento que eu cheguei e entendi, olha, isso aqui é uma doutrina, porque eles chamam de doutrina espírita, uma doutrina que vai lhe manter escravizado, acorrentado, uma doutrina de derrota. E eu já estava num momento da minha vida que eu lia muito livro de superação pessoal e tal, e neurolinguística, e autoajuda, e desenvolvimento pessoal, enfim. Eu disse, olha, isso aqui não tem nada a ver com o que eu acredito por vida, porque eu não acredito numa doutrina que você já nasce culpado e tem que pagar por coisas que você nem se lembra. Isso. Coisas que você nem se lembra de outras vidas, é uma viagem muito louca. Né? Então, assim, de espiritismo, você me perguntar, vou saber falar um pouco. E aí eu entendi, Deus não está nisso. Sim. Deus não está nisso porque Deus quer isso, né? Porque isso aqui é uma doutrina de derrota. E eu tenho dentro de mim que Deus sempre... Eu nunca fui ateu. Para mim, ser ateu é a maior estupidez que a pessoa pode cometer.
que existe Deus, eu sempre tive no meu coração que existia. Nunca cheguei perto do ateísmo, nunca. Nem quando no terceiro ano, a gente vai do segundo ano, eu me lembro, a gente vai estudar Darwin, eu já li Origem das Espécies, já li vários livros de darwinismo, já li Richard Dawkins, grande parte da sua biografia, que são ateus e cientistas. Eu nunca vi contradição entre Deus e qualquer tipo de teoria evolucionista e qualquer tipo de teoria que explique o mundo. Pelo contrário, eu só vejo a confirmação de Deus. Em associação. Só vejo a confirmação de Deus, porque sem um design inteligente, sem o pensamento de um criador, não existe a criação. É lógica, eu sempre achei, eu disse, olha, a pessoa ser ateu, ela tem que ter 1 milhão de vezes mais em fé do que ela acreditar em Deus. Geralmente você pergunta ao ateu, você acredita em Deus? Ele, Deus me livre. Pois é. Não, tem que... É assim, com todo respeito quem acredita, mas eu acho uma estupidez tão grande você achar que esse copo aqui, o caos pode gerar isso sem uma mente que coloque cada coisa no seu lugar, ainda mais a complexidade que você vê aqui dentro do universo. Eu sempre achei uma estupidez. Porém, eu buscava Deus de maneira errada. Aí você vai, espiritismo, cartomante e de lá pra baixo. Na verdade, você tinha uma sede, né? Você tinha uma sempre tive. Inclusive... Admirava muito o evangelho. Eu nunca tive oportunidade de ir pra uma igreja evangélica. Eu sempre falava a ela, dizia, pai, me leve. Sério, eu quero. Moana, você tava desviada. Tava. Não, Inclusive, coisa... ele me pedia, ele me leve um dia. Eu nunca tive preconceito, pelo contrário, eu sempre achei muito legal. Eu via porque eu tinha muita insônia, sempre tive muita dificuldade de dormir, então eu ficava de madrugada ali naqueles programas ali aí via os louvores, e Deus começou a falar comigo através de louvores. Foi. E de um louvor que muito crente aí, crente julgador, que tem isso aí, né? Tem uns crentes que acham que vai estar lá ele e Jesus, né? No julgamento final, né? Sim. Jesus dizendo, esse tá salvo. Epa, esse não, esse daí... Tem uns crentes que são assim, né? Então, o louvor que Deus começou a me tocar foi Sabor de Mel de Damares. Sério? Cantado. Posso contar essa história, se vocês quiserem. Sim. Eu estava... aí já embolou todo o podcast. Assistindo. Não, escute essa é mais... Estava na eleição de 2010, né? Meu pai era candidato a deputado estadual. E aí eu fui para essa campanha com tudo e meu sonho era ser político, né? Eu tinha 18 anos nessa época, já namorava com uma Ana, 19 por aí, nem me lembro. 2010, 19 para 20. E aí eu fui com tudo na campanha, porque eu queria ser vereador de Aracaju. Aí esse desejo, então, já existia mesmo. Nasceu comigo. Certo, legal. Eu sempre fui empresário, eu sou advogado, eu me formei em Direito. Sim. Mas eu sempre trabalhei com empresa, com negócios, desde novo, né, 17 anos. E sempre gostei de política. Então eu gostava muito de ler, eu ia nesse caras ali do Jardins, eu comprava um livro de negócios e um livro de política, com biografia, tá, enfim. Sim. Aí voltando, aí estamos na campanha 2010. Então eu queria ser vereador, então eu imaginava que se meu pai ganhasse aquela 2010, em 2012 ele poderia me colocar vereador. E aí eu caí pra dentro com essa campanha, tal, trabalhando e ganhando. Colocou muita expectativa nisso. Cura e cacete, coloquei muita expectativa. Muito. Não, e saiu uma pesquisa no sábado, antes da eleição, meu pai saiu em segundo na pesquisa. Eu disse, não, agora... Nisso ele já tinha perdido outras campanhas anteriores. Então eu disse, não, agora, meu irmão, o que a gente sofreu em 2002, onde ele foi o terceiro mais votado e perdeu a eleição. Tinha muito voto, mas não eram os partidos. Ele foi o terceiro mais votado em 2002 e perdeu a eleição por causa da legenda. 2006 ele ainda foi com o 8º dentro das vagas, só que perdeu por outro partido que fez menos votos. E aí, então, em 2010. Então, em 2010 ele veio estadual, não veio mais federal. Então, ali não tinha uma pessoa que falasse que ele não ganhava. Todo mundo achou que ele ganhava. Quando abre as urnas, meu pai perde a eleição. Né? Aí aquela dor... Surpresas da política. Aquela dor horrível, né? De planos frustrados, enfim. E aí eu tô no outro dia, né, indo para casa de um primo meu para retirar os adesivos do carro. Né? E aquela dor, o mundo parecendo que vai se acabar. Porque na hora que você perde uma eleição, assim, eu nunca perdi né? Assim, meu pai perdeu e eu tava lá com ele. Tava junto, uma eleição assim que tá disputando pra ganhar, claro. Porque em 2020 fui candidato. A também acaba incorporando, né? Parece que uma pessoa morreu. A dor que você tem, uma pessoa morreu. Você empreende muito esforço. E do nada causa alguma coisa e de repente... Aí eu tava indo, escutando uma rádio secular, uma FM Sergipe da vida, acho que era até FM Sergipe, e começou a tocar uma banda, uma música de Arrocha. E tocando lá e coisando e escutando. E aí começa a letra. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel.
No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Aí me chamou. Fica à vontade pra cantar. Aí, não, eu canto péssimo. Eu queria muito ser músico. Cadê eu queria muito ser músico. Não toca não. Eu queria muito ser músico, mas me falta uma coisa, talento. E até Mona brinca, assim, a gente brinca, aí Mona, Rodrigo, se fosse pra você ser músico, largar tudo ser política, assim, humanamente, né? Vai tocar o quê? Você largar na hora. Meu sonho era ser mais, não tenho talento. Enfim. Aí, humanamente, gente, porque propósito, eu sei que meu propósito na política. Mas é bem melhor mesmo ser música. Já precisa você acordar só tocando, dormir tocando, É. ganhar dinheiro tocando, né? Aí me chamou a atenção, agir de Deus é lindo, a vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu tava na prova amarga, né? Sim. Aí me chamou a atenção aquela música, 2 ciganos tocando, viu? Sim. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Aí eu olho. Paz. Continue aí, como é? Nas suas fortes mãos. Você essa é um parte que. Aí, você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Porque eu tava pensando que minha história tinha acabado. Né, que minha história na política tinha acabado. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Eu disse, rapaz, ninguém nunca falou assim comigo. Aí eu aumentei o som. Mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Eu estava me ensinando a cinza do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem lhe prometido. Ele já prometeu no meu coração que ia ser político. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Já me arrepio. Quem te ver de falar, ele é mesmo o escolhido. Oi. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Essa música se cumpriu na minha vida. Verdade. E quando eu escutei essa música, ela penetrou tão forte no meu coração. E eu vou dizer, por isso que eu digo, tem muita gente que fica criticando essa música e não sabe quantas vidas foram transformadas por essa música, inclusive a minha. Eu comecei a escutar, Emília, essa música compulsivamente. Eu ia caminhar na 13, ali naquele momento de derrota, tal, que ele tava lascado. Se alimentando. E eu passava 1 hora só escutando Sabor de Mel, já de Damares, já não era mais a versão do Arroz, já de Damares mesmo. Eu passava 1 hora escutando. E ali Deus falando comigo. E eu nunca tinha ido para uma igreja ainda, e aquilo foi me alimentando, ou seja, eu sabia que eu estava num momento muito difícil da minha vida, sem esperança, mas Deus estava me prometendo ali que Ele ia me tirar daquela cinza do povo. Amém. E que Ele ia cumprir na minha... E essa música eu cumpri na integralidade. E você não era nem evangélico? Nada, esqueça. Nada. Aí eu fui conhecendo outros louvores na minha insônia, vendo aqueles programas de madrugada universal. E começou a gostar Marquinhos de louvor. Gomes, não morrerei. Olha, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Aí eu comecei a escutar isso também. E daí ia indo. Então assim, eu antes, os louvores chegaram em mim 8 anos antes de eu me converter. Era o Espírito Santo já preparando Já. ali. Exatamente. E Deus, Ó, ele consegue tem através dos uma louvores. estratégia, né? Pra cada um. Pra alcançar cada alma, Deus tem uma estratégia específica, Sim, porque Ele age na individualidade, né? Então, o Rodrigo sempre gostou de música. Ele sempre gostou muito de música. Então, Deus falou assim, peraí que eu vou te pegar aqui, nesse momento aqui e tal. E aí, Deus começou a cercar ele. E naquele momento, e aí vem o entendimento, né, de quem tem, de quando a gente tem esse discernimento, que o fato da gente ter se conhecido ali ainda na adolescência, né, eu já ter ali uma vivência no evangelho, e Deus já estava ali cercando. Sim. Deus já estava cercando, Deus já estava trabalhando. E era um momento onde ele ainda via as coisas muito, obviamente, com aquele olhar da humanidade. Então, se o sonho dele era ser político, na cabeça dele, a única maneira que ele tinha de ser, que na época ele queria ser vereador. Ele não foi vereador, a primeira eleição dele foi para deputado estadual. Ele queria ser vereador. Testemunha essa aí. E na cabeça dele, a única forma, a única alternativa que existia era se o pai dele ganhasse, né, para deputado estadual, teria o mandato e apoiaria ele, né, e colocaria ele na política. Ele criou uma codependência de que a minha carreira política vai depender dessa do meu pai. vitória. Porque na minha família Depende do meu pai para poder eu... Só que dependeu do pai lá de cima. Eu nasci nesse sistema
sistema. Porque sim. na minha família Sucessão, né? Na minha família sempre foi assim, na família Valadares. E na vida de Rodrigo foi completamente sempre diferente. foi assim. Forma outro, E Deus fez questão de mostrar que na minha vida ia ser diferente. Deus fez questão de me mostrar que quem me colocou foi ele. Agora eu Porque fiz teve a assinatura dele. Exato. eu observei algo A gente vai chegar nessa parte. que já era comum, na verdade, pelo menos que já foi coincidência do seu pai. Seu pai, ele teve algumas eleições que ele não ganhou, você disse agora há pouco aí, porque ele era bem votado, não ganhava por conta da escolha de partido. Me faz lembrar, às vezes, a sua situação até do momento. A impressão que a gente, me corrija se eu estiver errado, a impressão que a gente tem do lado de cá, não da política, eu não sou político, mas eu fico observando, gosto de acompanhar, é que parece que os grandes políticos, até mesmo os políticos de direita, que se dizem de direita, parece que meio sabor direita. Sabor direita. Sabor Sergipe tem muito político sabor direita. Pois é, esses ficam meio que afastando de Rodrigo, fugindo dali. Glória a Deus. Mudou o partido e tal. Glória a Tipo Deus. assim, vamos deixar ele só, ele vai ter muito voto, Como foi mas não Saul entra. com Davi? Como foi Saul com Davi? Sim. Como foi Saul? Pode me responder. É uma diferença muito grande, né? Na verdade, de estrutura, uma diferença muito grande de... Saul era o rei. Quem era Davi? Davi Nada. era um criador de ovelhas. Criador de ovelhas. Com quem que Deus estava? Com Davi. O que aconteceu no final da história? Vira o rei. A única coisa que você precisa é da presença de Deus. Sim. De estar no propósito de Deus. Tem muito crente self-service. E ímpio self-service, que só gosta de pincelar coisas da palavra. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. É verdade, tá escrito. É um crente superficial ali, só conveniente. Aí para aí, né? E que são chamados segundo o seu propósito. Se você estiver no propósito de Deus, é o lugar mais seguro de você estar. Quando Deus tirou a unção de Saul e já havia ungido Davi, Davi passou a mesma coisa. Por quê? As pessoas preferem confiar no Egito. Sim. As pessoas preferem confiar na estrutura. As pessoas preferem confiar no grupo, no poder, nos carros e cavalos, na força humana. E Davi foi perseguido pelo seu povo. Davi sai, Saul tenta matar Davi, 1 Samuel 19. Davi foge. Micael, ó, cai fora, meu irmão. Meu pai vai lhe matar. Vai matar, Jonathan, ó, dá o pé aí, não tem jeito. Davi corre pra Filisteia. Você, o matador? Não. Aqui não, aqui a gente vai lhe matar também. Corre Davi pra caverna de Adulão. Davi, nesse momento, estava sendo perseguido pelo seu povo e pelo povo inimigo, que é natural. Mas por quê? Davi tinha feito algo de errado? Não. Davi tinha ofendido Saul? Davi tinha ofendido alguém? O que é que ofendia Saul? Era a pessoa de Davi ou era o que habitava em Davi? Sim. Eu sou crente de viver Cristo. Amém. O problema é que nós temos muito crente da boca para fora. Que sabe dizer que é crente, recita até versos da Bíblia, mas não vive Cristo. Viver Cristo é viver a loucura que é viver Cristo. É se desprender do Egito. É dar Porque o passo toda que Deus vez dá o chão. que Israel confiou em aliança com o Egito, Israel caiu. E infelizmente a gente vê no nosso meio. Sim. Quem alcançou grandes vitórias pela graça imerecida de Cristo, depois que chega na cadeira de Saul, não, agora mudou. Agora eu preciso dos carros. Cadê os cavalos? Conta o exército, faz o censo. Faz o censo. Eu nunca vou fazer censo na minha vida. Sim. Já fiz muita planilha de votos, saber quantos votos eu tinha. Há muitas eleições eu deixei isso pra lá. Verdade. Quantos votos o mano ia ter? Não sei. A gente esperava 3 mil votos, 4 mil votos. Vamos fazer o... Tinha planilha, tá aqui, ó. propósito. Tinha Mais planilha. votada da história Tá aqui, ó. Aracaju. 1.219 Trabalham votos. comigo. Tinha planilha, Aline, de voto? Não. Tinha planilha, Nel, de voto? Tinha planilha, Luísa, de voto? O que Deus mandar? O reduto eleitoral tinha? Tinha, Redu, tinha. Eu fiquei Quem sabe, meu sabendo... avô nem sei. Eu fiquei sabendo que você visitava muitas igrejas. Vou. De 10 Pequenas, membros, 15 pequenas. membros. As que me aceitavam. Poucas nos assim. As que nos aceitavam, a gente ia. É porque tem igrejas que elas não misturam, não gostam de misturar. É isso, Fica exato. com- Que é um grande erro. Que é um grande Tem erro. que trazer essa consciência. Porque Satanás tá Tá entrando. todo dentro da política. Não adianta o crente reclamar que viu no desfile de escola de samba a família sendo Atacada. atacada
que tem criança de 6, 7 anos na USP fazendo transição de gênero e tem meninas de 14, 15 anos abortando no Brasil, Verdade. e hoje é ensinado para sua criança que ela pode gostar de João ou de Maria, e que ela pode ser João ou Maria, não adianta o crente reclamar disso e depois dizer eu não me meto em política, porque quem define isso é política. Sim, sim. Quem define isso é política. Toda a estrutura do nosso país vem... Na Rússia não tem parada LGBT, na Rússia não tem negócio de ideologia de gênero, não tem nada disso. Aborto acho que tem. Eu costumo até... Mas é política, é uma decisão política. Decisão política. Decisão política. É. E o pior, só para antes de deixar você falar, e o pior, muitos pastores deram legalidade a Satanás, dizendo a política é do diabo, aí Satanás, se você tá repreendendo o nome de Jesus. Aí Satanás diz, se você que é um pastor tá dizendo isso, você tá me dando legalidade. Exato, verdade. Então o cristão tem que se posicionar. Peraí, Davi era político, Salomão era político, José era político. Jesus foi sepultado em uma sepultura decente porque um senador Arimateia deu para ele um lugar. Pagou. É exatamente isso que eu ia falar. Então vem cá, a história da Bíblia, por isso que eu digo, leia a Bíblia. A Bíblia, Samuel era um profeta e um político, que era o juiz. Sim. Ou seja, a história da Bíblia é Deus agindo através de várias pessoas, em várias circunstâncias, inclusive na política. Então você dizer que a política, o cristão não tem que se envolver com a política, você encontra o que Deus está dizendo. Sim. Você encontra o que Deus está dizendo. Porque Deus utilizou durante muitos anos e continua utilizando homens e mulheres em todas as classes, todos os locais. E a política não seria diferente. É exatamente isso. É basicamente resumir o que eu ia falar, né? Porque a gente enxerga dessa maneira, e eu sempre uso muito esse argumento todas as vezes que eu sou questionada, às vezes até por cristãos, de dizer, mas Deus não se mete em política, Deus não tem nada a ver com política, não envolva o nome de Deus na política. Veja, a política é o meu ofício, mas o meu propósito é Jesus. Amém. É levar o nome dele aonde eu estiver. Eu sempre digo, Deus, onde eu permitir chegar, onde o Senhor me permitir chegar, que seja para levar e honrar o teu nome. Então, a política é só um instrumento que Deus me deu. E cada um tem o seu ministério, né? Cada pessoa tem um ministério num local diferente. Nós, cristãos, temos que levar Jesus aonde quer que a gente esteja. Sim. No nosso trabalho, na nossa família, entre os nossos amigos. Então, o nosso ministério, meu e Rodrigo, é a política, né? E a política é um instrumento que impacta diretamente a vida das pessoas. Então não tem como Deus se eximir disso, né? Deus não está nisso. É muita arrogância a pessoa achar isso, né? Muita falta de noção mesmo, porque se a política interfere diretamente a vida do povo, das pessoas, então como é que Deus não estaria presente nisso? Então nós somos nada mais do que instrumentos, todos nós. Vocês são missionários disfarçados de políticos. Amém, glória a Deus. O Rodrigo, ele começou a acreditar nisso quando, assim, que... Pois foi um caminhar, né, até chegar... Quando você teve esse momento, eu assim, acho que vocês estão se precipitando demais. A gente tava numa história, e aí o público tá assistindo, eles vão vir, sim, e aí como foi? Como foi esse caminho? Você falou no instante que ia perguntar do primeiro beijo, se foi cortejo, se não foi não sei o quê. Não, mas ela vamos voltar já tá desviada, já tá... Vamos voltar pra história do casamento, de como vocês se conheceram ali. Exato. E aí namoraram fora da igreja, não foi um namoro cristão. Não foi um namoro cristão. Mas conte. Né? Mas, ele falando assim que estava ouvindo essas músicas, como é que você ficou nesse momento? Você que já tem esse conhecimento eu percebia que ele já tinha que estava trabalhando no coração dele. Mas eu estava tão distraída, eu acho que eu estava tão a semente. Tinha a semente, mas eu estava dispersa, eu estava distraída, porque uma das estratégias do inimigo é nos distrair, né, do nosso propósito. Então eu estava realmente muito distraída, mas ele realmente tinha esse desejo, ele tinha uma simpatia, ele já tinha uma curiosidade, ele tinha uma sede de Deus, na verdade, né? Então todas as vezes que ele estava com a minha família, por exemplo, que era uma família cristã evangélica, ele sempre perguntava, tio, e como é isso? E como é aquilo? E aí eles conversavam e iam plantando a semente. E era bom que o avô dela também já tinha sido espírita, então meu avô já tinha sido espírita, então ele ia ali, né, meio que direcionando ele. E assim, mas foram passando os anos, precisou realmente de um posicionamento meu, né? Então, a gente já com alguns anos de casado, né? As crianças eram pequenas na época ainda, já tinha Luísa, já tinha Pedro. Depois do acidente do pai de Rodrigo, que foi em 2014, realmente toda família que passa
por uma tragédia como essa, né, sabe que é uma coisa que abala tudo. Então, são alguns anos para as coisas começarem a voltar ao normal, né? E isso acabou também abalando o nosso casamento, né? Não teve como. E principalmente quando você não tem o entendimento da palavra de Deus. Exato. Aí fica mais difícil ainda. Exatamente. Porque o luto, as tragédias, as coisas vêm, acontecem. Fazem parte da A gente que vida. conhece a palavra de Deus já é difícil. Exato. Imagine quando Na você verdade, não tem isso para se apegar. E comigo foi Verdade. um processo muito difícil. Primeira vez que eu te falo sobre isso. Eu sempre tive uma memória muito boa. Antes da Covid, minha memória era assim, impecável. Depois da Covid deu uma embolada a mais. Mas depois que meu pai morre, Deus deleta da memória 2 anos da minha vida. Eu não lembro do resto do ano 2014, eu lembro muito pouco do ano 2015. Então eu tava meio que um zumbi dentro de casa. Um período de luto que você... Eu não me lembro. Foi uma estratégia de Deus ou do Sim. corpo, eu não sei. Uma defesa, eu acho. Eu não né? sei. E aí, em 2016, quando eu começo de maneira ainda na política, de maneira, né, ainda iniciando, presidente do PTB, que foi um milagre de Deus também, que eu estava fora da política, depois que meu pai faleceu, eu estava tocando minha vida, minhas empresas, e trabalhava no governo de Pernambuco, mas estava fora da política e entro no PTB. E aí vou para a primeira campanha. Nessa primeira campanha eu conheci um mundo que eu não conhecia. E aí isso ocasionou na separação no fim do nosso casamento. Isso. Eu me enlouqueci pelo mundo, pela carne, e nós passamos 1 ano e meio separados. Isso. Quando... Ninguém imagina, Já né? com filhos. Já com filhos. E Cara. separa mesmo, separação, só não De assinou o papel. Separação, assim, no nível que ninguém nunca imaginaria que a gente Que a gente voltaria. E era, assim, algo que Ficar parecia separado, realmente, aos olhos humanos, impossível. Né? Então, foi realmente uma separação muito difícil, muito Foi traumática. nesse momento que você Exato, volta pra igreja. exato. E nesse processo... Mais ou menos 2016 começa uma crise no nosso 18. casamento, em 17 mais ou menos a gente 17 separa. Foi em Meio do 2000, ano 17. Foi exatamente em 2017 onde eu voltei pra Jesus, né? Porque o quê? Ali eu me vi, primeiro, repetindo o mesmo padrão familiar que eu vivi e que eu dizia pra mim quando eu era criança que eu ia fazer diferente. E eu vi que eu estava vivendo a mesma história. Então aquilo pra mim foi uma sensação de frustração gigantesca, né? E você vê como Satanás, só um parênteses, né? Era a maldição hereditária que ela tinha, né? Porque eu não queria me separar, ela que quis separar. Eu era o errado, Exato. assim, mas ela que deu. Ela não queria, você vê, conscientemente não eu quer. tinha um padrão. Mas repete o padrão. É porque Certíssima. Fica com o homem, né? Vai Mas- devagar, calma, né? Calma, Mas- você é uma Deus mulher de restaura. Deus. Você é uma mulher de Deus. É justamente aí o meu testemunho. Porque acontece? As pessoas que vêm de famílias de casamentos destruídos, né? De pais separados, elas têm um padrão emocional a seguir. Nosso cérebro, ele busca repetir os padrões que a gente tem, porque a gente gasta menos energia pra fazer isso, Sim. né? Então, é por isso que existem gente as espelha, né, repetições, as repetições geracionais. E a Bíblia já fala sobre isso, explicando sobre as maldições hereditárias, Sim. né? Mas que, graças a Deus, elas podem ser quebradas pelo sangue de Jesus, que já pagou por esses pecados, né? Já pagou por tudo isso na cruz. Mas ali eu tava vivendo uma repetição, porque o padrão que eu conheci era esse. Não tá dando certo, traiu, separa, Sim. né? Não existe outra forma de fazer, né? E claro que Deus dá a liberdade, né? Quando há adultério, quando há esse tipo de coisa, de que realmente você não queira mais. Mas se você quiser, e se você acreditar que ele pode transformar e que ele pode restaurar, ele restaura. Porque casamento é projeto de Deus. Sim. Família é projeto. Família é projeto de Deus. Jesus ama casamentos. Não é à toa que o primeiro milagre dele ele fez num casamento. Sim. Né? Então, foi justamente isso. Eu me vi no meio desse ambiente de dor, né? De frustração, de ver a minha família sendo destruída. E aí eu começava ali a pensar, poxa, os meus filhos vão ser criados sem a presença do pai, eles vão viver a mesma coisa que eu vivi, né? Nesse processo tal de família sem ser Desestruturada, né? desestruturada, sem um modelo, Sim. né? E aquilo ali foi muito doloroso pra mim, lidar com aquilo. E nesse momento, e aí foi, mas eu ainda ali, cabeça dura, até que eu cheguei a um ponto, assim, que eu tava tão mal,
tão mal. E não era só por conta disso. Isso foi o estopim, mas eu tava vivendo um momento onde eu me sentia perdida, sem propósito, sem sentido, né? É um lugar que eu sei que muitas pessoas chegam a esse lugar, né? Esse fundo do poço. E ali eu me lembro claramente de um dia onde eu estava em casa, as crianças estavam com a minha sogra, e a dor era tão grande que chegava a ser física, e eu me ajoelhei do lado da minha cama, e eu comecei a orar. Só que, e eu não lembrava a última vez que eu tinha feito isso, né? Só que eu não orava, eu gritava. Eu gemia, eu disse, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu preciso que o Senhor se revele pra mim, porque se o Senhor não me tirar desse lugar, eu vou morrer. Eu lembro exatamente de dizer essas palavras. E ali, eu dormi. E eu acordei no outro dia, isso foi um sábado, eu acordei no domingo, e eu me senti leve. E eu sabia exatamente pra onde eu tinha que ir. Então eu peguei o meu carro, não avisei a ninguém, não avisei a minha avó, e fui pra igreja. A igreja que eu cresci. Era, né, o caminho que eu conhecia. E no caminho eu Avenida Pedro Valadares 99. Exatamente. E no Avenida caminho... não, já tá tudo ligado. Ai, Deus agindo. O nome do meu filho, né? É o bisavô? Seu bisavô? É meu bisavô, é o nome do meu bisavô, do meu pai, do meu filho e agora do meu sobrinho. Nasceu mais um Pedro Valadares. E aí, no caminho, eu dirigindo, eu tive uma conversa com Deus. Eu chorando e eu disse, Deus, por favor, me dê uma palavra. Fale comigo hoje. Eu preciso saber se eu ainda devo ter esperança ou se eu devo seguir em frente sem olhar pra trás. Eu fiz essa pergunta pra Deus. Eu tava pronta pra largar tudo e ir embora. Minha mãe mora na Inglaterra, minha família mora lá. Então, a dor era tanta que eu precisava reconstruir minha vida longe daquela dor. Sim. Né? Então, era uma espécie de fuga. E minha mãe viveu exatamente isso, porque eu não fui criada pela minha mãe, porque depois da separação dos meus pais, ela foi trabalhar em outra cidade. Sim. Né? Então, eu tava prestes a repetir novamente o mesmo padrão. Né? O plano do inimigo pra minha vida. E ali eu fiz essa pergunta e cheguei na igreja, eu lembro como se fosse hoje, que os louvores ali, Deus já começou a me tocar, eu já comecei a chorar. E a palavra naquele dia ministrada pelo pastor Luiz Antônio foi o versículo Vale dos Ossos Secos. Eita, foi a primeira palavra que ministraram pra mim também. Primeira vez que eu fui na igreja foi essa palavra, Ezequiel. Você me contou depois disso. Um apóstolo Augusto, primeira palavra. Exatamente. E ali, né, quando ele começou a falar, ele disse assim, tem alguém aqui que perguntou a Deus se ainda deveria ter esperança. E Deus está lhe respondendo hoje que você não pode perder a esperança. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. E Ele está dizendo que não acabou. Que só quem coloca o ponto final é Ele. Não importam as circunstâncias. Ele faz nascer vida de onde não existe mais. Os ossos eram sequíssimos. Não tinham resquício de vida, assim como diz a palavra. Mas Deus fez nascer vida. Ele faz nascer amor de onde não existe. Ele faz nascer respeito de onde não existe. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Amém. E ali, Deus não precisava ser mais claro e mais transparente para mim. Eu tive a certeza que Deus estava me respondendo. Veja só como Deus ele é detalhista. A palavra que eu usei pra perguntar, porque eu falei, Deus, eu ainda devo ter esperança, foi a palavra que Deus usou pra me responder. Exatamente igual. Então eu peguei aquela promessa e eu me agarrei naquilo. Eu falei, então agora eu entendi. Eu preciso lutar pela minha família. Eu não vou desistir da minha família. Eu vou lutar pela restauração do meu casamento. Só que eu vou lutar em Deus. E eu lembro como se fosse hoje, que eu saí da igreja. Eu até me emociono quando eu lembro disso. E eu liguei pra minha avó. E eu disse, vó, muito obrigada, porque você me ensinou o caminho certo. E eu soube exatamente pra onde eu deveria voltar. Nossa. E a partir daquele dia... Você quebrou o padrão, né? Exato. A partir daquele dia, minha vida foi transformada completamente. Completamente. E ali, eu comecei a buscar Jesus. E tem até uma história interessante, porque um dia eu cheguei na igreja e encontrei a pastora Cida. E aí... eu cheguei pra ela e falei, pastor... Aí ela ficou muito feliz quando me viu, né? Moana, você tá aqui, que coisa boa, minha filha, não sei o quê. E eu disse, pastora, eu tô passando um momento muito difícil. Eu me separei, meu marido tá no mundo, né?
e eu tô buscando a restauração do meu casamento. E aí ela disse assim, ela olhou pra mim e eu jurei que ela ia me dar uma, assim, né? Uma orientação. Uma orientação. Ela me deu, né? Mas a orientação Uma que coisa eu mais suave. queria, a orientação que eu queria que ela me desse uma receita do que eu precisava fazer. Natural, né? Não, eu queria que ela me dissesse, olha, você vai fazer isso, você precisa fazer assim que vai dar certo e ele vai voltar. Eu queria isso. E ela olhou pra mim e disse assim, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Na hora, eu confesso que eu fiquei um pouco, poxa, eu queria um pouco mais de... Mas foi exatamente o que eu fiz. E foi a melhor resposta que ela poderia me dar. Porque eu comecei ali a buscar Deus e, né, com aquela sede, o verdadeiro primeiro amor e, sabe, e conhecer mais dele, entender mais dele. Comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida, que existia um padrão familiar, uma maldição hereditária que precisava ser quebrada. E ali eu lembro que eu fiz uma oração em casa, onde eu disse, esse padrão, essa maldição de casamentos falidos, de traição, ela acaba aqui em mim agora. Amém. Os meus filhos não vão viver essa história. Amém. Porque é como uma corrente, né? Amém. Sim. Enquanto um elo dessa corrente não entende aquilo e resolve quebrar, aquilo vai se passando, geração após geração. Então eu declarei, eu disse, os meus filhos não vão viver essa história. E essa história se encerra aqui e agora em mim, nem que eu precise pagar todo o preço que for necessário, eu vou pagar. Mas eu quebro essa maldição, está quebrada. E paguei o preço, foi muito jejum, muita oração. Muita batalha espiritual. Muita batalha espiritual. Se a gente for contar aqui, vai ser o dia E todo. quanto mais eu orava, mais Deus ia cercando ele onde ele estava. Né? Eu orava e dizia, Senhor, vá lá onde ele estiver agora, naquela festa. Tira ele de lá, faça ele ter nojo daquele ambiente. Faça ele querer voltar para casa, ele desejar voltar para casa. E aí Deus foi, agora eu acho que ele pode falar um pouco. Ele já era político, não, né? Ele estava entrando na política. Ele estava na campanha. Ele estava na campanha. Ele estava na campanha de 2018. Ele estava na campanha de 2018. Exato. Exato. Porque foi de 2017 a 2018, né? E eu no mundo Esse total processo. usava guia, rapaz. Eu usava guia, eu tinha que ir pra cartomante. E a Aline tá comigo desde antes e sabe de tudo. E aí? A Aline me Eu só tirava ligava. guia na hora de entrar. Eu não sabia nem o que era guia, né? Eu não tinha entendimento disso. Eu fui pra cartomante. quis E pra porque ele. alguém disse, ó, usa aqui. Eu tava ali atordoado. Isso, eu morava em Brasília. Brasília e cá, né? Eu trabalhava lá, Ministério de Minas e Energia. E aí uma amiga minha chegou, rapaz, a gente conversando sobre isso e tal, não sei o que. Rapaz, tem uma cartomante boa pra você. E essa bicha é boa mesmo, é valente. Aí, bom, fui lá, nem me conhecia a mulher. E essa cartomante, ela dizia, ó, bote pra gravar aí. A bicha era ousada. Bote pra gravar aí. Minha irmã, ela disse minha vida inteira, nunca tinha me ouvido. E aí, mandava tomar banho de mel, banho de não sei o que, banho de alecrim, botar terço. Eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia. Não, Pra mim ele era... Ignorando. Mas ela dizia, olha, vai na Bíblia. Ela dizia, vai na Bíblia. Eu fiquei transtornado. Ele ficou Endemoniado. transtornado. Completamente transtornado. E Completamente. no mundo, E ela disse, sabe assim, o que foi que ela mulher, disse pra ele? farra, bebedeira. Ela disse pra mim, você nunca vai ser homem de uma mulher só. Você sempre vai ter várias mulheres. Ué. Eu sei, e ela mandava ler a Bíblia. Manda rezar uma missa de tal. Não, ela dizia, manda rezar uma missa tal. Eu achava que era de Deus na minha ignorância. Eu não conhecia, eu nunca tinha lido a Bíblia. A Bíblia eu nunca tinha Ela lido. disse, você nunca vai ser um homem de uma mulher só. Era. Me dizia minha vida Satanás toda. disse pra Dizia minha vida toda. Ele acreditou Satanás. nisso na época. Não, aí... Mas enfim, aí isso eu já tava na campanha de 2018. E aí, eu tenho que agradecer, né, a muitas pessoas que começaram a me cercar, a Aline, né, vários né, crentes começaram a me cercar, e eu pegava uma palavrinha de eu sempre fui muito curioso, então eu sempre perguntava, né, Pastor Alisson. pergunta pastor Alisson, ajudou muito, principalmente você. Muito, eu vou contar Muito, essa parte. né, e batalha espiritual e tal, e aí eu me lembro que Ele ia nas igrejas pra pedir volta, aí né, na época. teve um dia que eu Deus ia cheguei, cercando ele. eu muito amigo de Daniel Mafó, filho de Bispo Avanilda, né? E Daniel era meu amigo, ele também tava desviado, né? Então ele tava no mundo e eu no mundo, né? E tal. Eu disse, Daniel, veja, eu vou ser candidato e disse que a igreja dá a volta, me ajuda aí, rapaz. A sua igreja aí votar comigo. Rapaz, eu achei que era uma coisa simples, né? Só sei que foi, meu irmão, foi ele ia pra Brasília, não sei o que, conversa com o outro, ele foi pra cima e tal. Depois de meses, ele chegou ao Rodrigo,
tive autorização lá do bispo, falei com não sei quem, a gente vai votar. Rodovalho. Foi um procedimento. Ali, o homem de Deus. Depois eu tenho tanta gente pra contar dele. A gente vai votar em você. Eu disse, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Foi o primeiro culto, tá? Outros políticos estavam lá. Quando eu desço do púlpito, vem a mãe dele, me dá um abraço e diz, ó, Deus mandou cuidar de você. Eu achei que ela tinha falado aquilo ali da boca pra fora. A Bispa Sônia? Bispa Vanilda. Eu achei que ela tinha falado ali da boca pra fora. E não era da boca pra fora. E eu orando, né? Cuidou da gente. Mas isso eu era na igreja e no mundo. Na campanha 2018 eu tava no mundo total, né? Além de que me segurava ainda um pouco. Mas eu no mundo e tal. E ter namorada e muitas mulheres. E aquela confusão toda, infelizmente. Pula né? essa parte. Pula. Aí, uma foto chegou pra mim um dia. Daniel chegou um dia pra mim. Ó, Rodrigo, ó, ele fez um cronograma de campanha dentro da igreja. E tinha outras igrejas que apoiavam a gente. Ó, uma semana antes da eleição você vai se batizar, viu? Eu, tá bom, sabendo que era isso, né? Negócio da igreja, pra ter voto, bora. Minha intenção era o voto. E Deus, peraí que eu vou te pegar de jeito. Minha intenção era o voto. Aí, tá bom. Então tem razão dele dizer... Era, história, não, né? Nessa antes, Rapaz, né? o cara faz não, tudo mas pra ter essa, voto, né? a dele foi 22. Ah, tá. Depois você conta essa história aí. Aí, minha intenção era o voto. Aí fui lá, botou a camisa, foi na praia, me batizei. Sozinho, chega lá sozinho. Pausa, chega pra mim uma foto no Facebook... Rodrigo se batizando. Eu falei, Jesus, não é possível. Não, eu que as minhas ideia do que eu tava fazendo. Ele já foi até batizado. Eu nem sabia, não tava nem lá. Não tenho nem ideia do que eu tava E isso fazendo. de você visitar a igreja, não chegou a pensar em reatar o casamento? E reatar o quê? O cara da farra só num negócio bom. Você é doido, rapaz. O ruim é a consequência do pecado. Não quer cura não ali. O cara quando tá endemoniado que nem eu tava, o pecado não é ruim. Ruim é a consequência do pecado. Então o cara que tá ali dizer, Rodrigo, cansei da vida de farra, de solteiro. Não, eu voltei o casamento, porque eu vou contar. Mas não foi que eu cansei, enjoei. Pra mim isso é uma balela que tem, a enjoei da farra, é impossível. Mas ela orou pra que você tivesse nojo das festas. Rapaz, essa oração acho que não deu muito... Pode ter dado pontualmente em algum evento ou outro. Teve sim, que você aparecia lá em casa. Sim, pode ter dado. Deixa eu dormir aqui hoje, por favor. Pode ter dado pontualmente. Por favor. Eu durmo no sofá, mas deixa eu dormir aqui em casa. Eu orei. Deve ter pontualmente. Você que não. Porque eu não lembro, a gente lembra do quadro geral, mas, né? Começa a Mas quem apanhou lembra. Né? Eu orava ali, ele chegava do nada. Isso madrugada. Sabia, tá por favor, deixa eu dormir aqui. Oração pode muito ser feito. Quem é aqui em casa essa hora? Era oração ele. pode muito ser feito. Vinha das farras, vinha. E Deus dizia assim pra mim, quanto mais ele aprontava, Deus anestesiava, porque não era normal. Deu um café sem Não era açúcar normal. Aí Deus falava assim pra mim, não tenha raiva dele. Porque não é ele, é quem está nele. Então, quanto mais ele aprontava, mais eu orava por ele e não era humano aquilo, não podia ser. Não era racional, não era emocional, porque pelas minhas emoções, nunca que eu ia, né? Pelo contrário, ali era extremamente humilhante e, obviamente, doía muito, né? Sim. Só que Deus, ele ia me dando injeção de... Dando força, Dando né? força, Coragem cara. pra Tinha você dias que eu enfrentar pensava em desistir. Eu fazia, Deus, não é possível, não é isso que o Senhor tem pra mim. Eu não aguento mais. E aí Deus usava pessoas no meio da rua. Às vezes eu tava no centro da cidade, um senhor parou, tava segurando uma Bíblia, eu tava caminhando e ele botou a mão no meu ombro. Eu tomei um susto assim na hora, ele disse, Deus manda lhe dizer que você precisa perseverar. Não é hora de desistir. Isso ali eu tava, já tinha acabado de dizer, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. Então Deus, ele ia ali, né, me fortalecendo, porque era um processo. Sim. Né, um processo. E quando eu orava, eu dizia assim, Pai, eu não quero pela metade. Eu quero ele transformado. Eu quero que a minha família seja um exemplo. De verdade. Amém. Eu dizia isso. Eu quero que a minha família seja completamente restaurada. Então, essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Sim. Né? Ele estava vivendo o processo dele, que ele precisava viver. Ele precisava ter o encontro dele com Deus. Né? Então, Deus ali estava preparando o território. Então, ele foi cercando ele, foi colocando pessoas, né, na equipe dele. A própria Aline, que tá aqui, sabe disso.
pessoas cristãs, foi levando ele nas igrejas, então ele ia ali pedir voto. Foi por um propósito Mas aparente, a palavra mas de a palavra Deus já não tava... bate e volta vazia, né? Então Deus ali ia tocando, ia cercando, até que ele viveu Mas eu realmente nunca, o milagre mas dele. uma coisa eu tinha em mim, eu sempre dizia que era cristão e sempre fui cristão, mas aí sempre tinha um apelo para aceitar Jesus, eu disse, não, eu nunca vou fazer isso se eu não sentir no meu coração, isso aí eu não vou fazer. Exato. Não, eu tinha esse parâmetro moral dentro de mim, e aí eu me batizo nessa, nem entendi como foi, nesse oba-oba, uma semana depois exatamente era a eleição. E aí a eleição, nesse ano, em 2018, foi dia 7 de outubro. E nesse tempo que eu tava separado de Mona, a gente se encontrava por causa dos meninos, eu ia lá, tal, não sei o quê, aquelas coisas, né? Sim. Aqueles flashbacks. Mas ela já tava indo pra igreja, eu perguntava a ela, né? A gente conversava muito. Conversava muito, ela dizia das pregações, Dizia, tal, Rodrigo, tal. teve uma pregação hoje na igreja. Mefibosete. Olha como ele lembra, tá vendo? Lembro. Nossa, o pastor hoje, falou o pastor dos outros. Pregou hoje, eu só lembrei de você, Rodrigo. Aí contava ele. Me conta, como foi isso? Ele nunca foi na igreja quadrangular? Não. E ele achava muito interessante. Ele me conta, e como Aí ela nossa, pregava pra que mim, a pregação dela. E ele falava assim, Mona, você tá tão diferente. Aí ele falou, você tá muito diferente. Aí eu, Jesus. Aí ele, pois continue indo pra essa sua igreja, viu? Que está te fazendo muito bem. Esse Jesus é gente boa. Aí teve uma coisa que ela me eu falou. tava calma, né? Teve uma coisa que ela me falou na cabeça dele. Teve uma coisa que ela me falou. Que ela chegou aí, Rodrigo. Quando Deus agir na sua vida, ele vai deixar a assinatura dele, pra você não ter dúvida que foi ele que agiu. Fiquei com isso na cabeça. Chegamos na eleição, 7 de outubro. Né? Aí começa a apuração dos votos. E aí, quando começa a apuração, eu começo ganhando. E aí, deu uma vantagem e tal, minha mãe me liga agoniada. E aí, Rodrigo disse, não, minha mãe, agora vamos ganhar. Depois de tantos anos de sofrimento, porque assim, meu pai perde em 2002, sendo o terceiro mais votado por causa de legenda. Perdeu em 2006 para deputado federal, naquela eleição que foi Valadares Filho e meu pai, foi bem complicado, tal, 2 primos. Perdeu em 2010 para deputado estadual, que foi aquele que eu contei o testemunho que Deus começou a me cercar os louvores. 2014, meu pai falece no acidente com o Eduardo Campos. Então, eu venho de 4 eleições de derrotas. E a última sendo a pior, que meu pai tinha morrido, e ali eu disse que ali não tinha mais jeito pra mim, pra política, pra nada. Pelo modelo de política. Que eu imaginava que somente um parente podia me botar na política. E aí lá vai eu, candidato, por esses moveres de Deus, só Deus sabe, eu tenho convicção no meu coração que eu ia ganhar. Todo mundo achava que eu tava louco. Minha mãe dizia que eu tava louco, minha mãe dizia que não me apoia. Todo mundo achava que você tá delusional, como é que fala? Delirando. Né? Você tá louco, não tem como você ganhar, não tem dinheiro. Não tem aquela certeza ali dentro. Meu irmão, né? Deus, eu não sei, a misericórdia de Deus, eu sabia que ia ganhar. Aí, vamos pro dia da apuração, começa ganhando, eu disse, não, mãe, essa dor todos esses anos passou e agora a gente vai ganhar. Hoje é o nosso dia, hoje a gente vai comemorar. E eu tava na fazenda, tava sozinho, era um dia muito duro pra mim, dia de eleição, por causa de todos esses traumas. E aí, quando começa a abrir umas urnas, principalmente Socorro, só que ia me apoiar lá, acabou que meus votos não apareceram pro outro. E aquela diferença que eu tava começa a tirar. Começa a diminuir a cada abertura de votos. Eu tinha 3 mil votos de vantagem no segundo colocado, aquela vantagem foi diminuindo. Chegou um momento que nós empatamos. E ficou uma contagem que abria, um passava 10 votos, o outro passava 20 votos e não sei o quê. Ou seja, uma certeza que eu tava de ganhar. Foi diminuindo. Foi voto a voto. Foi disputado voto a voto. Meu Deus, né? Aí eu ajoelhava assim, eu nem orava, nem sabia o que era. Só ajoelhei assim. Eu disse, Deus. Uma frustração. Eu disse, Deus, não é possível que o Senhor. Exatamente, eu disse, Deus, não é possível que o Senhor me trouxe até aqui pra mais uma vez eu morrer na praia. De novo, aquela dor, eu senti aquela dor daqueles anos todos. Memórias, né? Viu todas as memórias. Eu disse, meu Deus, mais uma derrota. Agora que tava tudo caminhando, tô aqui disputando voto a voto, eu vou perder por 1 voto, por 2 votos. E Deus falasse no meu coração, acalme seu coração que a vitória é sua. Acalme seu coração que a vitória é sua. Acalme seu coração que a vitória é sua. E aí... Chegou um ponto que só faltava uma urna. Aí chegou um ponto, só faltava uma urna no estado. Deve ser muito assim pra vocês, políticos, ficar ali. Eu ia dormir e só acordo quando tiver tudo ok. Quem vai ganhar? Quem dorme? Como é que dorme? Eu tava deitado. Muita ansiedade. Eu já tava deitado, cheio de Rivotril na cabeça, deitado no sofá, mas... Porque demorou quase 1 hora pra abrir essa última urna. Só faltava uma urna no estado. 99,9%. 99,99%. Só tinha uma urna no estado pra abrir. Essa urna, descobriu que era em Riachão do Dantas.
quando eu fui lá ver minha planilha, que hoje eu não faço mais planilha, quantos votos tá previsto em Riachão? 100 votos. Quantos eu já tenho? Já tinha passado de 100. Eu disse, ixi, meu Deus do céu. Anote aí, viu? Só faltava uma urna no estado ser aberta. Sendo que tinha cidades que eu tinha 2 votos, 3 votos. Por exemplo, Riachão inteiro eu só tive 100. Entendeu? 114, eu acho. Então, assim, uma urna de povoado, e eu perdi por 100 votos. E eu perdia por 5 votos. 5. Certo. 5. Ele tava 5 votos na minha frente. Eu disse, meu Deus, não é possível, rapaz, como é que eu vou ver? Ele já tinha feito carreata, já tinha comemorado e tal. E Deus, acalme seu coração que a vitória é sua, acalme seu coração que a vitória é sua. E tá eu lá, antes de virar meia-noite, ou seja, ainda era dia 7 de outubro, eu tava lá deitado sobre o motorista. Ganhou. Disse, ganhou o quê, rapaz? Ganhou o quê? Você ganhou por 2 votos. Quando abriu a última urna, eu tive 7 votos. No dia 7 de outubro, eu tive 7 votos. Passei o concorrente por 2 votos. E ganhei por 2 votos de diferença. Eu tive 15.221 votos. 21, 3 vezes 7. Ou seja, eu tive 7 votos na última urna, no dia 7 de outubro, e acabei com 15.221 votos. 3 vezes 7, 21. Ali Deus deixou a assinatura dele. Ali Deus falou pra mim, olha, sua família foi um parente que botou, né, todo mundo, né? Aqui eu fiz questão de lhe mostrar. Sou eu. Você chegou até aqui, mas o milagre pra você entrar que ele deu foi eu. E ali eu entendi. A assinatura é minha. E ali eu entendi. Ali eu disse, Deus, meu mandato é para lhe servir. Cumpra seus propósitos. Já tinha tirado a guia no meio desse tempo, já tinha arrancado a guia. Se batizou novamente, meu irmão? Não, ainda não. Tem que se batizar. Não. Tem que se batizar. Tem que renovar esse batismo. Mas que na verdade... Aquele foi de uma mas na verdade que batismo é só uma vez, né? Então, assim... Não precisa não. Isso aí é... Mas eu fui batizado pelo Espírito Santo depois. É o mais importante aí. E aí então, ali eu entendi ele... a Deus. E minha primeira postagem foi Deus honra. E ele me ligou. E meu primeiro vídeo foi Deus honra e meu mandato é para servir ao Senhor. E foi ali que eu conheci a Jesus. Foi ali que eu entendi que na minha família todo mundo foi algum parente que botou. Mas foi Deus que fez questão de assinar. É um novo ele me ligou. É um novo ciclo. Um novo momento. Ele me ligou e disse, Deus deixou a assinatura dele. Amém. Não me lembrava disso, não. E foi muito forte, né? E é isso, e assim Deus tem feito a nossa vida. Aí, peraí, só pra ainda tem mais. Ganhei a eleição. Aí todo mundo, pronto. Agora o Rodrigo já tava malucão aí na farra. Agora que é deputado. Pronto, vai aloprar. 1 mês e pouco. Foi ao contrário. Voltei o casamento, Deus restaurou nosso casamento, restaurou nossa família. Deixa eu contar essa. Ele viveu o milagre, né, da eleição dele, onde ele ganhou por 2 votos de diferença. E eu ali, orando. A gente já tinha se reaproximado na campanha, porque ele tinha me chamado nos últimos 15 dias ali pra ajudar, pra participar. Seus filhos também começaram a ir pra igreja, né? Começou a levar. Sim, meus filhos iam, mas eles eram bem pequenos, assim. E aí, eu fiz uma corrente na época de oração, não sei se ainda tem lá na Quadrangular, que era o jejum de Daniel. Sim. De 21 dias. Sim. E eram 21 dias seguidos. Tinha o momento de oração lá na igreja, com 1 hora de oração. E eu fiz esse jejum de 21 dias. E eu ia todos os dias pra lá, né? E orava, e o propósito era realmente, né, a restauração do casamento. E foram 21 dias de oração nesse sentido. E quando foi no 22º dia, ele me ligou. Eu tava tava até em instância. Ele me ligou e disse assim, tá podendo falar? Aí eu falei, tô. O que foi? Ele, não, que eu tô aqui em São Paulo, vim resolver umas coisas aqui, tô voltando quarta-feira pra Aracaju, já me lembro até hoje das palavras. Tô voltando quarta-feira pra Aracaju e eu queria saber se eu posso voltar pra casa. Desse jeito. Aí eu disse, claro, a casa sempre foi sua. E ali ele voltou e de lá pra cá foi uma caminhada e chegou ao ponto que eu olhei pra ele, é porque agora eu já tô acostumada, sabe? Mas teve uma época que eu olhava assim pra ele, eu falei, não é possível, não. Não é a mesma pessoa. Deus, não tem como. Foi essa. Não tem, é outra pessoa. Eu falava assim, peraí, Deus tirou uma pessoa e trouxe outra, porque não tem como ser a mesma pessoa. O processo dele de encontro com Deus foi longe de você, né, também, né? Foi. Isso, mas ele voltou pra casa e ali ele começou a buscar.
Jesus, né? A gente começou a ir pra igreja. Eu lembro que ele passou o primeiro Réveillon dele na igreja, que foi lá na Sara, porque ele se converteu na Sim, Sara. ele conhecia o Né? pessoal E foi bom uma demais, foto, A tal, e aí... Bispa Melhor Vanuda review que eu foi passei. Eu disse, no outro muito- dia eu acordei, mano, eu tô me sentindo tão bem. O que é isso? Foi. Foi. E ali... Presença de Deus não tem nada igual. Ele Não tem, não. começou a viver as experiências dele, né? E o processo de transformação foi acontecendo. E o encontro dele com Deus foi uma coisa assim tão forte, tão intensa, tão transformadora, que eu dizia assim, meu Deus, só realmente um milagre. E foi tão impactante que toda a família dele foi impactada com isso. Né? Minha E esse foi o sogra. começo, né? Porque depois daí foram muitos milagres e o Muito. processo também de conversão não é fácil. tem Não várias é de um crises dia e para tal. outro, né? Mas foi algo realmente muito forte. E a nossa caminhada com Deus e a nossa caminhada na política foi uma coisa Interligado, assim, né? é tão interligada. Que minha conversão foi numa eleição. Sim. Que é como uma simbiose assim que não tem como separar, sabe? Então a gente foi vivendo as nossas experiências e milagres dentro da política, entendendo que aquele ali era o nosso propósito de vida, né? Tanto como casal, quanto de forma individual. E fomos vivendo milagres e crescendo em Deus. Então, quando as pessoas, às vezes, eu mesmo, enquanto vereadora, né? Às vezes, quando eu tô lá na Câmara, eu, obviamente, falo de Deus nos meus discursos, né? Eu uso muito essa linguagem, que é o que eu vivo, né? Eu não consigo. Eu acho É a interessante que tem missionária gente... vereadora. A missionária vereadora. Tem gente que separa, eu não consigo. Eu digo, gente, eu não consigo deixar fora... Eu Lá acho, eu fora, também não consigo. quem eu sou como cristã, e aqui ser só vereadora. Não tem como. Não, por isso que eu até digo, Deus grita aqui no meu coração. Né? E voltando lá, o seu questionamento, quando vem pessoas, Rodrigo, mas e o grupo, e esse problema, e essa confusão, não sei o quê. Às vezes eu Meu penso que o irmão, povo pensa que a gente é doido. a gente tá tão nem aí pra isso. É. Minha confiança em Jesus é tão Quiserem profunda. vir com a gente acreditando Não, veja, nesse minha Deus, confiança né? em Jesus é tão profunda, plena e assim, é gigante que assim, a gente não tá nem aí pra isso. Zero. Olha o que Deus fez na nossa vida. Olha de onde Deus nos tirou. Verdade. Um maluquinho que chamava de deputado sem mandato. Hoje mais cedo eu liguei o nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro. Eu tava falando com ele pelo telefone. Liga, não atendeu, me retornou, não vi. Então veja, é o que Deus faz na nossa vida. Sim. Entendeu? Exato. Hoje eu sou deputado federal, Moana, vereadora, Pertence, né? mulher mais votada da história de Aracaju. E pra mim nada disso tem valor. O que tem valor, isso é tudo pano de fundo. Sim. O que tem valor é espalhar a palavra de Jesus, acabou. É as pessoas entenderem que Deus age através das nossas vidas. E as pessoas quererem conhecer esse Deus. É verdade. Pra mim o que importa é isso. Eu Então penso... quando as pessoas chegam com essas questões humanas pra mim, rapaz, às vezes a gente não sabe nem... É como responder pra não ser nem assim, porque muito às vezes a engraçado, pessoa tá tão dissociada. Por exemplo, no começo as pessoas não entendem. Por exemplo, Ser didático. ó, tá aqui, né, amigo nosso. Aí, né, chegou, no começo era Rodrigo. E vamos fazer isso ou isso? Deus vai tocar no meu coração. E meu filho, mais adianta aí pra Deixa Deus Deus tocar me mais. responder. Hoje ele mesmo já responde. Quando ele chega, ó, Deus não tocou no coração dele ainda não. Fique na sua, nem pergunta. Ele que na época... Só que ele foi vivendo esses milagres, né? Tá com a gente desde 2018 e né, mais profundamente 20, 22 e de lá pra frente. Ele já viveu tantos esses milagres comigo e vê as reviravoltas que Deus faz na minha vida, da gente sair de perdido pra ganho e que ele já... Ó, Deus tá cuidando. Deixa Deus falar com ele. Deixa Deus falar com ele, vai, que não falou ainda não. Ele já tá na igreja? Vai ter que vir, vai ter que vir. Eu fico em cima dele, eu fico em cima Tá dele. vindo. Mas minha equipe é o seguinte, só tem duas opções. Minha equipe só tem duas opções. Quem não converteu, Deus tirou. Verdade. Então tá aí, no meio do caminho, converta logo. Mas isso é verdade. Meu primeiro chefe de gabinete era ateu. E Deus arrancou. E Deus foi arrancando um a um. E quem Deus não arrancou foi convertendo. Amém. É verdade. Hoje minha equipe é o quê? 99% evangélica cristã. Eu acho- 100% cristã, 90%, 99% evangélica. Ô, Rodrigo, e você vendo hoje sua esposa como vereadora ali na tribuna, ali falando, atuando, como é que Bom você... demais, melhor que eu. Como é Eu tô como é que dizendo, você vá, se- desenvolva mais que você faz campanha pra mim. Quem é o mais ciumento aí do casal?
Rapaz, a gente não tem muito Eu acho isso, que não. a gente chegou num ponto... Moana tem cara de braba. Eu já fui muito Antes era, braba, hoje né, em dia amor? não tem isso, Eu já não. fui muito braba de jogar as coisas em cima e tudo, antigamente, né? Antes de me converter, né? O senhor restaurou isso também. Deus restaurou. Mas eu acho que a gente chegou num ponto do nosso casamento, do nosso relacionamento, tão de união de propósito e de sentido, assim, que não existe. Não tem tempo pra isso Não mais. existe Porque nossa espaço fidelidade, pra isso. nós temos que entender, nossa fidelidade é a Deus. É isso. Sim. Nossa fidelidade não é a minha, ela, humanamente. Não é um voto que nós fizemos humano. Nossa fidelidade é a Deus. Sim. Exato. A gente sabe que a partir do momento que você peca, você tá desagradando diretamente o coração de Deus, né? Então, quando você sabe que você tá no propósito de Deus, você lembra de onde Deus te tirou e onde Deus lhe colocou, você diz, eu não quero perder isso aqui. Eu não quero perder essa Tem unção. que ser muito burro, né, pra poder... Eu não quero e eu vou negociar, o homem, sabe? o homem, O que Deus fez na minha olha, vida. nunca quero vocês mulheres que o homem diga que é fiel a você. Nunca queira isso. Eu vou lhe dizer por quê. Essa aqui, né? Essa aqui. Nunca queira isso, viu, mulheres? Eu vou lhe dizer. Porque se o homem for fiel a você, ao amor que ele tem por você, o dia que ele tiver uma raiva, ele pode aprontar. Verdade. 2, se ele dizer que é fiel a você e ao amor que tem por você, o dia que aparecer uma oportunidade que ninguém vai ficar sabendo, ele pode aprontar. Mas se a fidelidade que ele tem a você for porque ele é fiel a Deus e ele sabe que determinadas bênçãos só chegam na vida dele, se ele se mantiver fiel à palavra, ele nunca irá lhe trair. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que se ele fizer ali, quem vai estar vendo é o papai. É verdade. Então nunca, mulheres, escreva aí, nunca queira que o homem seja fiel a você. Transforme o coração do seu homem para que ele seja fiel. Ore para que Deus transforme o coração dele e seja fiel a Deus. Aí, minha filha, você vai estar tranquila. Ele pode ir para onde for, que ele nunca vai lhe trair. Agora, se a fidelidade for a você, você está em perigo. Total. Moana, foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Ele fazia vídeo, eu não quero perder, não. Isso aqui que Deus tá fazendo comigo. Quando eu vejo, às vezes, tá comentando de uma pessoa, quando eu vejo pessoas do mundo que cometem adultério, já é uma coisa assim. Agora, quando eu vejo pessoas de Deus que cometem adultério, meu Deus, não entra na minha cabeça a pessoa ter a pessoa ter o conhecimento da palavra, saber a maldição que é. É muita maluquice. E a palavra de Deus diz, vigie para que não caia. Né? Então, acho que todos os dias nós temos que lembrar, né, de onde Deus nos tirou, quem nós somos sem Deus? Nada. Né? Então, é isso. Deus nos deu uma família, Deus nos deu um propósito, um sentido. Deus nos tirou de um lugar escuro, de um poço sem fundo, sem luz, e nos deu um propósito de vida. Então, é nesse propósito que nós vivemos todos os dias. E quando a gente fala disso, eu percebo que o mundo político não entende, sabe? Sim. Eles até ridicularizam um pouco. Eles acham, às vezes eu acho que eles acham que a gente é meio doido, né? Porque a gente... Românticos demais. Mas Deus é loucura, né? Mas você vê quando é pessoa de Deus, entende. Os olhos dos homens. Eu tava falando com o pastor como. Diego. Aí ele, Rodrigo, rapaz, esse negócio do partido que você pegou aí, o pessoal disse que vai sair não sei o quê. Aí eu contei a história. Eu disse, Diego, você é homem de Deus. Você entendeu que quem me deu esse partido foi nosso pai? Rodrigo, já entendi. Não precisa dizer mais nada. Não precisa me dizer mais nada. Já sei que deu certo. É isso mesmo. Exato. Quando você fala com a pessoa de Deus, Sim. ela entende. E a visão que a gente tem de fora é que não tinha outra mão melhor. Não é porque eu estou na sua frente, não, mas não tinha outra mão melhor para estar à frente do PL do que de vocês. Porque vocês, de fato, representam essa direita, que não é sabor direita, né? Na verdade, é de direita. Eu fiz essa postagem, 95% dos políticos de Sergipe não tocam em 3 temas. Anistia, aí eu quero dizer, meu querido amigo pastor Diego, está entre os 5% que tocam. Sim. E eu fui na audiência dele de anistia. Quero mandar um abraço aí, pastor Diego. E tem outros bons também. Mas tem 3 temas que parece que é tabu para esses políticos de Sergipe tocar. Anistia, falar do STF, tudo se borra de medo, e o apoio a Flávio Bolsonaro. Eu não sei o que é que tem gente ainda... Será que vem outro? Eu não sei o que é que estão ainda ensabonetando. Né? Ensabonetando. É o que eu digo, é o político sabor direita. Que é porque o povo quer nossos votos.
Mas ele tem que parar, como esse político tem que começar a entender que o nosso povo não é besta, não. O povo tá... O povo de Deus, o povo bolsonarista não é besta, não. O povo tá esperto. Vocês vivem nas suas bolhas aí só com puxa-sacos esquerdistas, viu? Acha que ninguém tá sabendo. O povo tá tudo ligado em vocês. Então vocês acordem. E eu vou cobrar. E Deus mandou, ontem eu fiz a postagem, e se Deus mandar, eu expor publicamente 1 a 1, eu exponho. Se Deus mandar. Sim. Rodrigo, mas não vai votar em você, pode votar. Tô nem aí. Minha conta não é o conta humana. Sim. Eu não conto 1 mais 1 é igual a 2. Eu conto a conta de Deus. Se eu agradar a Deus, tá tudo resolvido. Isso mesmo. Se eu agradar a Deus, Uma coisa pode ter tá certeza. tudo resolvido. Ninguém será enganado. Sim. O que aconteceu com Alessandro Vieira, que se elegeu com o voto massivo da direita bolsonarista, Um fenômeno, né? Aquele fenômeno com os votos bolsonaristas, surfou naquela onda. Delegado, sou brabo, sou delegado, vou mandar prender, vou mandar matar. Minha pauta é segurança pública e as pessoas arma pro povo, acreditaram. enganou. Sabor direito. Sabor direito, o povo acreditou. Depois ele mostrou quem ele era, né? Então, isso aí eu digo, em 2026 não vai acontecer. O povo não vai votar enganado. Cada um vai escolher conhecendo quem é quem. Isso daí... Eu vi uma pesquisa no Vamos deixar Instagram. isso claro. Não lembro agora de que canal era, de que veículo era. Aí tinha, quem você vota pra senador? Aí tinha quatro candidatos. Aí eu fui ver os comentários, né? Você viu? Eu vi hoje isso. Aí eu digo, cadê Rodrigo? Rodrigo Valadares, Não, só tinha Por que meu só nome. tem esses 4 e não tem Rodrigo Não, aqui então, na pesquisa? não, e tem lá uns 200 comentários, Rodrigo Valadares, que não tava lá. Isso Aí, mesmo. isso é Deus, isso é Eu digo, Deus. por que não botaram o nome dele? Isso é Deus. Se ele se diz ser pré-candidato a senador. É que eles acham, esses caras, é porque Querem quem não tirar vive da tona, Deus, né? eles acham que fazer essas coisas vão me desestimular. Meu irmão, eu fui candidato a prefeito de Aracaju, eu tinha 0%. Tive 11%. Sem apoio. Sem apoio de ninguém, fiquei terceiro colocado, quase que é pro segundo Ninguém turno. conhecia. Eu fui candidato a deputado federal, me mostrava essas pesquisas aí fajutas, mas eu saiu uma série de umas 5, 6 pesquisas, faltando 1 mês e meio para eleição, eu era o último, não era o último de 8 não, o último de 40. Dorinha do Queijo, que é um abraço, Dorinha, tinha 3 citações, eu tinha uma. O primeiro colocado que perdeu a eleição tinha 170, 180, perdeu a eleição, nem ganhou. Sim. Então, esses caras do mundo político acham que fazendo essas coisas irão nos desmotivar, né? Não, eles sabem. Eu só tô num propósito que Deus mandou. Acho que é estratégia para tirar do jogo, mas eles têm certeza, eles sabem que tem voto. Eu só tô indo porque Deus mandou. Porque o caminho mais seguro para ele, caminho humano, né? Vamos botar que a gente fizesse essa política humana. Eu ia para federal, para reeleição. Todos sabem que minha reeleição é uma reeleição relativamente tranquila. Mona viria para estadual, ganhava. Para mim tava ótimo. Se eu sou pré-candidato a Senado, manda pré-candidato federal, porque é uma missão que Deus deu. Sim. E o que Deus deu, quem se responsabiliza é Deus. É isso mesmo. Meu irmão, esses humanos, vocês podem fazer o que vocês podem pintar e bordar. Nada vai mudar o decreto que Deus assina. Esqueça, a palavra de Deus que cria, vocês não mudam de jeito nenhum. Satanás, todo dia Satanás se levanta para tentar fazer a gente desistir. E vocês são servos de Satanás, eu sei disso. Nunca vocês vão fazer a gente desistir. Só quem pode fazer a gente desistir chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora Ele, irão um cavalinho da chuva, que vocês vão passar muita dor de cabeça e muita contrariedade. É isso mesmo. É como a gente diz aqui, sabe? O pessoal da política aqui em Sergipe vão ter que nos engolir. É isso mesmo. Nem que Gente, seja na tora. Estamos chegando ao final desse bate-papo agradável. É tão bom estar aqui conversando com vocês. Gostaria muito de ter mais tempo pra gente... Deixasse aqui a gente até já 80 minutos já. Conversa boa demais. Mas quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, aceitado o convite. A gente tava doido pra vir. Certo. Eu tô tão feliz que esse momento aconteceu. Amém. Deus deu tempo pra Amém. É, porque a nossa, assim, né? Eu sei que a vida é Fugir corrida. um pouco do assunto de política. Não, né? é. Apesar que falamos em política muito E também, falamos... mas tá É dentro. porque tá... Mas eu vou dizer, foi o dia certo. Porque o que Deus vem fazendo, desde que a gente acordou hoje, hein, Aline? Só quem tá com a gente hoje durante o dia viu que Deus já fez hoje. E fará muito mais. Então foi o dia certo. Amém. Foi o dia certo. Foi o dia Quero certo. aproveitar para dizer que deve ser um sentimento dos nossos ouvintes
que a gente sente muito orgulho de ter vocês representando o povo cristão evangélico Amém. em Sergipe. Amém, obrigado. Nós estamos prestes a ter um senador da República, Amém. cristão evangélico, Seja para honra e amigo glória do do Senhor. futuro presidente, que com fé em Amém. Deus Em vai ser o nome nosso do presidente Senhor da Jesus, República. para libertar esse nosso povo. Então, Amém. temos certeza que isso vai ser muito favorável para o povo sergipano, de uma forma geral, e principalmente para nós evangélicos, cristãos, católicos evangélicos, por Amém. ter esse alinhamento de pensamento, né? Das Isso. pautas que a gente defende, dos princípios e valores. Tenho Perfeito. certeza que a gente está muito bem representado, se assim todos nós fizermos a escolha de Rodrigo para senador, né? Que é pré-candidato, a Moana também, uma opção maravilhosa aí para o povo de Deus e para todo o estado de Sergipe. Mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês. Quer falar mais alguma coisa, Emília? Que vocês deixem as suas considerações, né, finais sobre o tema Tudo que foi casamento, né? falado aqui, né? Sobre a história de vocês, né? Amém. Quantos Amém. casamentos tem aí, né? Famílias para serem destruídas, não sem exato. esperança. Deixa eu começar para você finalizar, que o principal fecha, né? Então, Sim. quero fechar. Eu vou dar um conselho que eu recebi também, mais uma vez, falar Daniel Mafô. Ele chegou para mim, ó, desviado. Cadê ele? Tá Tocantins. Mas Ele disse, ele Rodrigo, já se... Casou, tal. Ele disse, Rodrigo, deixa eu lhe falar. O problema seu e Moana é alguma coisa de caráter ou é comportamental? Eu disse, comportamental. Ele disse, então tem jeito. E é o que eu quero dizer para você que tá em casa. Cristo pode tudo. Você pode estar hoje com um lar destruído. Você pode estar hoje com uma família destruída, com um filho nas drogas. Você pode hoje estar numa situação num poço, como eu já estive, como nós já estivemos. Cristo pode lhe tirar daí. A palavra de Deus no Salmo 40 diz: me tirou de um lamaçal, firmou meus pés sobre a rocha, entoou um novo cântico em meus lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Deus pode fazer isso na sua vida. Sim. Lhe tirar de um poço de lama, colocar seu pé sobre a terra firme, sobre a Amém, rocha é Deus. Cristo, e colocar um novo cântico sobre a sua boca, um novo cântico, uma nova história, uma nova página. Amém. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Busque a Cristo, faça isso que a pastora Cida falou a Moana. Tá com problema em casa? Saia do humano, vá para Deus. Se você busca Deus, o próprio Senhor que está lá no alto, vem e intercede por você. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Lute pela sua família, que é tudo que é mais importante. Depois de Deus, é a sua família. Amém. É isso, né? Família é projeto de Deus, e para que os propósitos do Senhor para a sua vida possam ser concretizados, primeiro a sua base precisa ser tratada. A base, que é a família, precisa estar estruturada, precisa estar saudável. Então, não desista da sua família, porque aquilo que Deus reservou para você vai acontecer. Mas antes de tudo, Deus precisa que você priorize a sua base, que é a sua família. Então, eu sempre costumei dizer isso. Muitas vezes a gente se vê diante de um vendaval, de uma tempestade. A gente olha para nossa vida e a gente diz: Deus, está tudo fora do lugar, está tudo bagunçado. Mas é como uma reforma. Quando a gente vive uma reforma dentro da nossa casa, é desconfortável, Sim. é ruim, Sujo. é sujo, tem sujeira, é horrível, é caro, custa, mas é necessário para que as coisas estejam devidamente no seu lugar. Então, quando Deus ele tem uma grande obra para fazer na nossa vida, às vezes precisa bagunçar tudo. Precisa tirar tudo do lugar, porque tudo é permissão de Deus. Para que cada coisa esteja no seu devido lugar. Então, independente do processo que você esteja vivendo, do que você está passando, lembre-se que tudo é permissão do Senhor. Não pergunte por que você está vivendo isso, mas para que você está vivendo isso. Hoje, eu sou muito grata a Deus. Eu digo, Deus, muito obrigada por ter passado por tudo aquilo. Eu conto o meu testemunho nos detalhes das coisas que aconteciam, não dói. Não dói quando eu lembro. Sim. Não dói, pelo contrário, porque Deus, quando Ele restaura, Ele faz a obra por completo. A cura é por completo, não dói mais, não é mais ferida. Sim. Mas me traz uma sensação
tão forte de agradecimento, de gratidão, de orgulho. Eu agradeço a Deus por ter passado por todo esse processo, porque esse processo que nós vivemos enquanto casal, enquanto família, ele foi necessário para que hoje a gente tenha a família que a gente tem, a gente seja o casal que a gente é e a gente esteja alinhado no nosso propósito, que é Jesus Cristo. Então, creia, não desista da sua família. Que Deus abençoe e eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade de contar a nossa história aqui hoje. Amém. 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 A gente que agradece a vocês, né? Foi uma conversa muito boa. Né? Estar aqui comungando dos mesmos sentimentos, com pessoas que têm os mesmos princípios e valores cristãos, né? Como o nosso. E agradecemos a vocês por estarem aqui ouvindo, né? Participando. Qualquer coisa também, vá lá. Fique à vontade para deixar alguma mensagem. Né? Algum comentário. Segue nosso canal, aí, Revista Lamparina, né? Todos os nossos endereços eletrônicos no Instagram, Revista Lamparina, e no canal no YouTube também, Revista Lamparina. Se inscreve para poder receber as notificações, algumas novidades que a gente venha trazer. E que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio do Lamparina Podcast. Amém. Amém.